Em Romanos capítulo 12, versículo 2, assim nos diz a palavra: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, em pesquisas, segundo dados das ferramentas de busca na internet, uma das coisas que as pessoas mais buscam nos dias de hoje é a frase "como ser feliz". Fazem uma busca quase que desesperada pela felicidade, acreditando que se fizerem o que os outros falam para fazer, poderão encontrar a solução para os seus problemas e os seus desejos. Novas gerações se deixam cada vez mais ser envolvidas por novos gurus, coaches, guias espirituais, até mesmo pastores, acreditando que poderão ter a felicidade de forma rápida e muitas vezes de modo fácil, sem se atentarem que deixam ser envolvidas por estímulos neurais que bloqueiam sua verdadeira capacidade de pensar, de que se seguirem os ensinamentos do Senhor, estes sim, só eles podem nos ensinar como alcançar a felicidade plena. Seja diferente. Não se amolde ao padrão das outras pessoas. Faça a diferença. Minha mãe me contava uma história quando eu era pequeno, que um certo dia, numa cidade praiana, a maré subiu muito e junto com ela vieram milhares de estrelas do mar que foram depositadas na areia daquela praia. No dia seguinte, aquilo se tornou uma atração naquela cidadezinha, porque as pessoas foram lá ver aquele monte de estrelas do mar que estavam assim ao longo de toda a praia. Só que no meio daquele monte de estrelas do mar, tinha uma menininha que ficava correndo. Ora ela vinha para o monte de estrelas, ora ela corria para o mar. Voltava para o monte de estrelas, voltava correndo para o mar. Um repórter que estava fazendo a matéria desse desastre ecológico, quando ele viu aquela menininha correndo, ele ficou curioso e foi até ela para perguntar o que ela estava fazendo. E ela, sem parar, toda esbaforida, falou para o repórter que ela estava ajudando as estrelas a voltar para o mar. A história nos diz que o repórter virou para a menina e disse que não adiantava ela continuar fazendo aquilo. Porque mesmo se todas aquelas pessoas que estavam lá, tinha um monte de gente lá no alto do morro olhando aquele tapete de estrelas ao longo da praia, se todas elas fizessem a mesma coisa, muitas estrelas do mar iriam morrer porque o sol já estava saindo. Ou seja, não fazia a menor diferença o que a menina estava fazendo. Sem parar, a menina continuou correndo. Quando ela chegou bem próximo do mar, sim, quando a água já batendo assim no pé dela, ela levantou uma mãozinha onde tinha uma estrela, olhou para o repórter e disse: para essa estrela aqui faz diferença. E pôs na água. Levantou a outra mãozinha com mais uma outra estrela e disse: para esta outra estrela aqui também faz diferença. E pôs no mar. Aquela menininha fez diferente. Pode não representar muita coisa na visão de muitas pessoas que pensam, que se amoldam ao que dizem ser o padrão do mundo atual. Seguem as multidões como bois, seguindo o berrante, muitas vezes sem perceber que o destino final é o matadouro. Olha que coisa interessante que acontece nos dias de hoje. Quando nossos filhos não fazem o que todo mundo faz, começamos a encher a nossa cabeça com preocupações. Se nossos filhos pensam diferente do que todo mundo pensa, se as atitudes de nossos filhos são diferentes daquelas que todo mundo faz, buscamos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, achando que nossos filhos não são normais. Achamos que nossos filhos precisam de ajuda porque pensam diferente. Mas a grande verdade é que quem faz história são aqueles que pensam diferente. Se analisarmos as grandes pessoas que fizeram história no mundo, foram aquelas que pensaram diferente, agiram diferente, fizeram a diferença.
foram os que não andaram com a multidão. Foram aqueles que não fizeram o que todo mundo fazia. Olha o exemplo de Davi diante do gigante Golias. Segundo a narrativa do livro de 1 Samuel, capítulo 17, todo o exército de Israel tremeu quando foram desafiados pelo gigante Golias. Todos ali se achavam filho de Deus, mas com a mesma forma de pensar de que ninguém teria capacidade de vencer o gigante. Davi foi o único que fez a diferença, que pensou diferente, que creu em nosso Senhor de forma diferente, e não só vencendo o gigante Golias, como também se tornou o rei de Israel. Isso porque ele pensou diferente. Imagine se ele tivesse pensado como todo o exército de Israel estava pensando. Imagine como está no capítulo 28, quando o seu irmão mais velho ficou irritado por ele estar lá no campo de batalha, ao invés de estar lá cuidando das ovelhas. Se Davi ficasse desanimado, magoadinho e fosse embora, só porque alguém disse que ali não era o lugar dele, que aquilo não era para ele, que ele era pequeno, que ele era fraco, que ele era só um simples pastor de ovelhas. Imagina se Davi desanimasse quando Saul chegou para ele e disse que ele não tinha condições de vencer o gigante Golias. Afinal de contas, ninguém do exército dele conseguiria fazer isso. Não era Davi, sendo pequeno, fraquinho daquele jeito, que ia ter condições, capacidade. Afinal de contas, o gigante Golias era um grande guerreiro. Olha só, amado, muitas vezes você vai ver um monte de gente fazendo a mesma coisa. Muitas vezes você vai ouvir um monte de gente falando a mesma coisa. Muitas pessoas, muitas vezes, vão falar para você para que você faça a mesma coisa que eles fazem. Mas isso não significa que é o melhor para você. Isso não significa que é o que vai fazer bem para você. Isso não significa que é o que o Senhor quer para você, o que Ele quer te ensinar. Se fosse para ser tudo igual, o Senhor teria criado todo mundo igual, todo mundo com a mesma cara, mas não foi assim. A única coisa que temos certeza de que somos iguais é que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso todos temos a mesma capacidade de ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, atitudes diferentes. E para que isso aconteça, basta ter a fé em nosso Senhor de que ser diferente faz parte da criação. Desta forma, se você busca a verdadeira felicidade, se você busca mudar algo em sua vida, pare de achar que só porque os outros fazem um monte de coisa, você deve fazer a mesma coisa só porque eles fazem. Pare de seguir o que os outros falam. Se você fizer isso ou aquilo, você vai alcançar uma vida extraordinária. Pois a única e verdadeira forma de você alcançar aquilo que você deseja é a palavra de Deus. Mude. Pare de sofrer fazendo algo que não condiz com a palavra de Deus. Pare de fazer aquilo que não agrada aos olhos de Deus. Pare de pensar no que não faz bem para você. Faça apenas o que o Senhor lhe ensina através da sua mente. Faça aquilo que você acredita que seja o correto. Faça o que você acredita que está sendo orientado por nosso Senhor. Seja realmente uma pessoa diferente. Imagine se Jesus fosse igual a todo mundo. Imagine Jesus quando ele foi tentado pelo diabo, se ele aceitasse uma única tentação. Imagine quando Jesus foi pregar a palavra de Deus para grandes multidões. Imagine se ele achasse que seria difícil. Imagine se Jesus, quando ele viu todo o sofrimento que ele ia passar na crucificação, se ele desistisse.
Jesus é o nosso maior exemplo do pensar diferente, do ser diferente e do fazer diferente. Maior prova disso foi o seu sacrifício na cruz por nós. E este sacrifício não pode ser esquecido por nós. É preciso parar com este efeito manada, que é onde um vai, todo mundo vai atrás. A palavra de Deus não pode ser substituída por um evento motivacional. A palavra de Deus não pode ser substituída por gurus, por pessoas que prometem que se você comprar isso, se você comprar aquilo, se você doar isso, se você doar aquilo, você será abençoado por nosso Senhor. Pense, raciocine o que realmente nos leva pelos caminhos corretos em nossa vida. O que realmente nos ensina a fazer verdadeiras transformações em nossa vida. O que realmente nos permite ter a felicidade é a palavra do Senhor. Muitas pessoas acham difícil acreditar nisso. Outras acham que não é possível que a palavra de Deus consiga nos mostrar como alcançar verdadeiros resultados em nossa vida. Eu sei, muita gente, mas muita gente mesmo pensa assim. É por isso que são poucas as pessoas que encontram a felicidade. Na verdade, elas decidem não só pensar diferente, decidem também fazer algo diferente. Decidem tomar atitudes e pôr em prática todos os dias aquilo que o Senhor nos ensina. E desta forma, aprendem a ser uma pessoa melhor, alcançando assim a verdadeira felicidade que nos é dada por Deus para ser aplicada em nossa vida.